Olá, seja bem-vindo a mais um encontro aqui, a mais um conteúdo. Deixa eu fazer uma pergunta a você. E se o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não tivesse soltado, não obedecesse lá a ordem do STJ de soltar o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, o que poderia ocorrer? Muito bem. Olha só, no âmbito do Poder Judiciário, não se fala em hierarquia, ou seja, o Tribunal de Justiça Estadual, ele não é vinculado ao STJ, ele não tem uma dependência hierárquica em relação ao Supremo Tribunal Federal. Entre um tribunal e outro não existe uma subordinação, hierárquica, entre um corpo de tribunal e um corpo de outro tribunal, tá bem? Então hoje no Brasil nós temos aí o que? Como é que se divide o Poder Judiciário? Nós temos a primeira instância, nós temos a segunda instância, terceira instância e o que chamamos de quarta instância. Na primeira instância, nós temos os juízos de primeiro grau, é composto por um juiz, chamamos de o juiz singular. Agora existem duas exceções a esta regra, existem duas exceções a esta regra. Uma foi criada pela ex-presidente Dilma, depois do homicídio da juíza Patrícia Acioli, que foi morta por grupos de uma organização criminosa. Bandidos armados executaram ali a juíza. Logo depois disso, a ex-presidente Dilma Rousseff sancionou a lei, criando aí o que se chama de juiz sem rosto. Exatamente, nos casos de organização criminosa, esses delinquentes são julgados por mais de um juiz, por isso que se chama o juiz sem rosto, que teve como objetivo, na verdade, não deixar essa responsabilidade a cargo apenas de um magistrado, mas mais de um magistrado. Então, é a primeira exceção em sede de primeiro grau. A segunda exceção é que nós temos o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, ele é composto por um conselho de sentença, são 7 jurados. Apesar disso, não lhe retira a qualidade de ser um juízo de primeiro grau, exatamente. E em âmbito do segundo grau, nós temos os tribunais. Depois dos tribunais, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, que tem a competência pela Constituição Federal de julgar o recurso especial, o habeas corpus, entre outros recursos, em relação a determinadas pessoas, em relação a determinadas matérias. E nós temos aí o que chamamos de uma quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal, principalmente nos casos de recurso especial, recurso extraordinário, quando estiverem presentes outros requisitos, dentre outros requisitos mais, tá bom? Agora veja bem, como eu disse, não existe esse dever, essa hierarquia entre um Tribunal de Justiça de um Estado e o Superior Tribunal de Justiça. O que existe, na verdade, no nosso país é um princípio chamado de duplo grau de jurisdição, ou seja, toda decisão que é tomada neste país, dentro do Poder Judiciário, ela precisa ser confirmada ou precisa ser revista por um outro órgão superior. Então, você tem uma decisão tomada por um juiz de primeiro grau, você pode recorrer ao tribunal do seu estado. Se ele indeferir o seu recurso, você pode sucessivamente ir até o STJ ou até ir ao STF, de forma que as decisões anteriores elas podem ser revistas por um tribunal superior. O que existe entre os tribunais brasileiros é um respeito, ou seja, um tribunal inferior não deve faltar com respeito e consideração e obediência, uma obediência em decisão de um tribunal superior. E os tribunais superiores devem respeitar as decisões dos tribunais inferiores. No caso do Marcelo Crivella, por exemplo, o STJ deu uma ordem de habeas corpus para que ele fosse posto em liberdade, aplicando outras condições. Essa decisão ela é comunicada, no caso de habeas corpus, ao órgão coator, exatamente o órgão que supostamente praticou a ilegalidade ou abuso de poder. E este órgão
através dessa ordem, expede um alvará de soltura. Então, quem tinha competência naquele momento é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Agora, veja bem, quando o ministro, presidente do STJ, tomou essa decisão, comunicou ali ao desembargador de plantão, Joaquim Domingos, né, o desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto. O que foi que ele fez? Eu não tenho, não é de minha competência decidir a respeito, eu vou transmitir essa decisão à desembargadora que tomou, né, que decidiu pela prisão preventiva do paciente. Quando o desembargador Joaquim Domingos fez isso, ele não contrariou o STJ. Ele não contrariou. Por quê? Porque aqui no meu canal já comentei sobre isso, e os senhores devem estar lembrados, que o STJ, através de um recurso, já decidiu que quem tem que decidir, né? Quem tem que tratar e decidir se mantém a prisão preventiva ou não, porque através da Lei 13.964 de 2019, ela modificou alguns institutos da prisão preventiva. Dentre eles, a prisão preventiva agora ela deve ser revista a cada 90 dias. Então, o que é que, através de um recurso que foi interposto por um determinado paciente, o STJ disse que quem tem que decidir na manutenção ou não da prisão preventiva é o órgão, ou seja, é o juiz ou o tribunal que tomou a decisão, não os tribunais de recurso. Essa foi a decisão do próprio Superior Tribunal de Justiça. Então, o desembargador Joaquim Domingos, foi o que ele fez? Seguiu a orientação lógica aí do STJ. Quem foi que decidiu pela prisão preventiva do Marcelo Crivella? A desembargadora Rosa Helena. Ele encaminhou o expediente para a desembargadora Rosa Helena para que ela pudesse decidir a respeito. E como os senhores estão sabendo, né, a desembargadora Rosa Helena expediu o alvará de soltura ao Marcelo Crivella com aquelas condições que já foram determinadas pelo STJ quando concedeu a ordem de habeas corpus. A questão é a seguinte: vamos criar aqui uma situação hipotética. Se a desembargadora Rosa Helena não expedisse o alvará de soltura, né, do Marcelo Crivella, o que poderia ocorrer? Bom, vamos ler aqui o artigo do Código de Processo Penal, que fala sobre o habeas corpus, o artigo 655, diz o seguinte aqui do Código de Processo Penal, né? O carcereiro ou o diretor da prisão, o escrivão, o oficial de justiça ou a autoridade judiciária, no caso o juiz, ou policial, delegado de polícia, que embaraçar ou procrastinar a expedição de ordem de habeas corpus, as informações sobre a causa da prisão, a condução e a apresentação do paciente ou a sua soltura, será multado na quantia, e diz aqui a quantia, que está ultrapassada, não se usa mais esse tipo de moeda, e segue aqui, sem prejuízo, né, porque aqui esse dispositivo é bem antigo, o Código de Processo Penal, diz aqui 200 mil réis, a um conto de réis. Claro que não existe mais essa moeda, né? Mas na época de publicação da lei, esta era a moeda do Código de Processo Penal, esta era a moeda então vigente. Vamos lá, sem prejuízo das penas em que incorrer. As multas serão impostas pelo juiz do tribunal, que julgar o habeas corpus, salvo quando se tratar de autoridade judiciária, caso em que caberá ao Supremo Tribunal Federal ou ao Tribunal de Apelação impor as multas. Então, veja só, pela regra aqui do artigo 655, que não foi revogado, o juiz ou o delegado de polícia, né, sem prejuízo das penas que incorrer, que agora você não determinar, não soltar, já foi expedido um HC, não é? E a autoridade judiciária ou a autoridade policial que não colocar imediatamente em liberdade, né, o preso, e no caso da prisão, por exemplo, no caso que ele esteja no sistema prisional e não for colocado prontamente em liberdade, isso agora é abuso de autoridade. Então veja bem, nesse caso aí, como se trata de uma desembargadora, nós temos uma juíza, pela redação aqui do Código de Processo Penal, ela estaria subordinada a uma multa, né? Uma multa, não é isso? Que aqui caberia ao Supremo Tribunal Federal. Agora, quando o
o Código de Processo Penal, ele foi, logicamente, publicado, né? Temos aqui a sanção do nosso a sanção do Código Penal aqui, quando ela foi, Código de Processo Penal, quando foi publicada, não havia ainda, né, o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão administrativo, né? Não existia o Conselho Nacional de Justiça ainda. E agora, no âmbito dos tribunais, que nós temos lá o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão administrativo do Poder Judiciário que corrige, que apura, que acompanha o trabalho de todo o Poder Judiciário em nosso país, dos membros do Poder Judiciário em nosso país. Então, quando o Código de Processo Penal, né, ele foi, na verdade, publicado, não havia ainda esse órgão administrativo, que agora nós temos, né, o Conselho Nacional de Justiça. Nesse caso aí, esse caso desembargadora, por exemplo, não colocasse o réu em liberdade, poderia ensejar, né, porque já havia lá uma ordem de habeas corpus, e mesmo assim o Poder Judiciário inferior, no caso, né, poderíamos dizer assim, de segunda instância, não acatou a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Inclusive os advogados do paciente já tinham comentado que iriam entrar com a representação perante o Conselho Nacional de Justiça. Isso poderia ocasionar questões administrativas, claro, e de repente poderia ensejar até mesmo um crime de um abuso de autoridade, porque já existia uma ordem de habeas corpus que não estava sendo colocado em prática, não estava sendo cumprido, né? E a lei lá de abuso de autoridade fala bem, a lei 13.869, né? 13.869 de 2019, a lei de abuso de autoridade. Se eu não errei o número agora, peço desculpas se eu errei a numeração da lei. A lei de abuso são muitas leis para a gente assimilar aqui a numeração, mas se você não coloca o réu em liberdade, né, depois de um habeas corpus, você pode estar cometendo crime de abuso de autoridade. Mas isso não aconteceu, né? O que aconteceu é que a desembargadora Rosa Helena, ela realmente expediu o alvará de soltura, aplicando aplicando aquelas condições que já tinham sido pré-definidas pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, que foram as medidas cautelares diversas da prisão. Dentre elas, que o Marcelo Crivella, ele não pode fazer uso de celular, não vai poder sair do seu apartamento, todas as suas comunicações foram confiscadas nesse momento por determinação do Poder Judiciário, em virtude, como já falei anteriormente, de sua idade, das questões do Covid e dentre daquelas circunstâncias que foram apresentadas pelo presidente do STJ, que não está aí presente o perigo de estado de liberdade no caso do investigado, né? Dentre outras questões que ele apresentou ali, por exemplo, a magistrada, segundo o ministro do Superior Tribunal de Justiça, ela não deixou bem demonstrado ali que não havia mais a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando, segundo ele, ainda assim haveria ainda ou existem ali e que existiam naquele momento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sem que se aplicasse a segregação máxima, no caso a prisão preventiva do paciente, tá bom? Bom, até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo conteúdo. Deus abençoe a todos.